porque as pessoas já têm o preconceito delas na cabeça de quem você é imediatamente assim que te conhecem, e não adianta você tentar explicar que você é diferente daquilo, entendeu? Você não vem de uma barraquinha no meio da Amazônia, vem de uma cidade que é do tamanho do seu país, entendeu? E aí, pessoal, tudo bom? Como anda a quarentena de vocês, hein? Eu tô aqui tomando um solzinho da janela, porque hoje é um daqueles dias em que o sol finalmente resolveu sair de novo. Mas é porque realmente o sol resolve sair justo quando eu vou fazer vídeo no canal, o que é ótimo, né? Isso deve ser um bom sinal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Francis, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu queria falar de um assunto que todos nós brasileiros que moramos no exterior entendemos muito bem. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar, mas como o vídeo não pode ser muito longo, eu vou falar só algumas delas. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeo falando sobre outras coisas absurdas que os gringos já falaram sobre o Brasil. Pera aí um instante que a minha vizinha tá bem aqui na janela olhando pra minha cara. Ô, vizinha fofoqueira. Uma coisa que eu reparei da maioria dos gringos que eu conheço é que ou eles são super interessados em culturas e o que acontece em outros países, você fala com eles que é do Brasil, eles batem um papo super cabeça com vocês, e geralmente com esse pessoal eu consigo me dar muito bem. Eu também me deparo com outro tipo de pessoas que são aquelas que não conhecem muito, não entendem muito o que acontece no Brasil, pra eles é tudo meio a mesma coisa Brasil, México e tal, mas eles não têm preconceito, eles só não sabem muita coisa, mas eles estão curiosos, eles querem aprender. E existe a galera que, infelizmente, é carregada de preconceito. Com eles eu tenho muita dificuldade de lidar, porque eles falam coisas absurdas às vezes. Não adianta você mostrar fatos e explicar a sua experiência como brasileiro, porque o que eles acham é isso e ponto final, entendeu? Não adianta você tentar mudar a cabeça deles. Se eles acham que no Brasil todo mundo mora dentro de cabana, não adianta você falar que não. A gente tem cidades com mais de 8 milhões de pessoas, entendeu? As cidades brasileiras são, na verdade, do tamanho de países europeus. A gente tem carro, a gente tem prédio, a gente tem eletricidade. Enfim. Eu já ouvi de outras pessoas, vocês falam espanhol, né? Eu falo, não, a gente fala português. Eles, tá. Isso acontece com uma certa frequência em outros países, mas aqui na Holanda, uma coisa que me surpreendeu muito é que algumas pessoas, elas acham que no Brasil a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Eles nem pensam, vocês falam espanhol. Não, eles falam, você é do Brasil, você fala brasileiro, ponto final. Aí tá, a pessoa às vezes não sabe. Eu explico, não, no Brasil a gente fala português, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Não existe uma língua chamada brasileiro. Aí eles falam, não, português se fala em Portugal. No Brasil vocês falam brasileiro, é uma língua completamente diferente. Aí eu tenho que ser bem didático com eles. Eu falo, olha só, nos Estados Unidos as pessoas não falam americano, elas falam inglês, que é uma língua da Inglaterra. Na Austrália, as pessoas não falam australiano, elas falam inglês, que é uma língua da Inglaterra. No México, as pessoas não falam mexicano, elas falam espanhol, que é uma língua da Espanha. No Brasil, a gente fala português, que é uma língua que se originou em Portugal, que é o país que colonizou o Brasil. Por isso, a gente fala português. O inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês da Inglaterra? Sim, o sotaque é diferente, algumas palavras diferentes, porém a língua é a língua inglesa. No Brasil é a mesma coisa. O português de Portugal é diferente do português do Brasil. Assim como dentro do Brasil, o português pode variar um pouquinho, mas a língua é a mesma. Adianta explicar isso? Não adianta, porque esse grupinho de pessoas teimem em dizer que mas aí você quer dizer então que você fala uma língua diferente, não é o português. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que vim com essa ideia na cabeça de que no Brasil a gente fala português e... Não, isso é oficial, gente. Procura no Wikipedia, procura qualquer enciclopédia, você vai ver que a língua do Brasil é português. A língua da Angola é português. A língua de Portugal é português. Tem sotaque diferente? Tem. Tem palavras que são meio diferentes? Tem, mas a língua é a mesma, por favor, entenda!
Não adianta. Eu tenho experiência, eu conheço a minha língua, eu sei do que eu tô falando, mas não adianta. A minha palavra não adianta. Aí você para e pensa, será que a pessoa tá fazendo isso de propósito porque ela acha que o português do Brasil é um português meio chulo? Será que ela tá falando isso de propósito pra colocar a gente pra baixo? Não entendo. Essas são as pessoas que me irritam. Aquelas que pensam que a gente fala espanhol, ok, eles não sabem, aí eu explico. Agora, quando você explica, a pessoa fala, não, você não fala isso, você fala espanhol. Ou não, você não fala isso, você fala brasileiro. Não entendo isso. Olha, gente, não me julguem, eu peguei um vinho tinto no mercado. Ó, um Chianti, não me julguem. Uma coisa que as pessoas sempre falam também, favela. Pra eles, favela é uma coisa muito mística, muito curiosa, assim, eles são muito curiosos com favela. Tanto que você vê que no Brasil tem vários desses favela tours e tal, que os gringos chegam lá e a primeira coisa que eles querem fazer é ir pra favela. Assim, se eles estão indo lá pra realmente ajudar a população, eu sou a favor. Mas pra ir pra favela, pra ficar tirando foto das pessoas na rua como se você estivesse dentro de um jardim zoológico, eu acho isso muito estranho. Entendeu? Ninguém vai pro Bronx, pra um gueto de Nova York pra ficar lá tirando foto das pessoas. Por que elas fazem isso no Brasil? Eles sempre falam, ah, nossa, você é do Brasil? Como é que é favela e tal? Tipo, é uma coisa que irrita um pouco, mas eu entendo, porque aqui não tem favela e as pessoas não conhecem muito. A única coisa que elas veem de favela é na mídia, né? Aqui, quando eles falam do Brasil na mídia, geralmente o que eles falam? Pobreza, favela, carnaval, floresta amazônica e política. E raramente eles mostram outra coisa. Então eu meio que entendo algumas perguntas meio ignorantes, mas é porque eles não têm muito acesso à informação. Só que, ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, a internet está aí, né? Você não precisa saber de tudo do país, você não precisa saber a história de todos os países no mundo. Então existem perguntas que eu entendo, a pessoa não sabe, tá curiosa, mas existem perguntas que você fica meio... Gente, uma pessoa que vai pra faculdade, sabe? Uma pessoa que tem um trabalho legal, não se preocupa nem um pouco em saber o que tá acontecendo fora daqui, entendeu? Fora do país delas, é meio preocupante. Eu lembro que eu tava na casa de uma amiga holandesa, e aí ela chamou uns amigos dela, eram todos holandeses e eu era o único estrangeiro. E eu lembro que chegou um amigo dela na festa e a gente tava assim, batendo um papo, trocando uma ideia. Aí ele, você é do Brasil? Ah, então o Brasil é igual a Cidade de Deus, né? Eu vi no filme. Falei, o filme... Primeiro, isso é um filme. Existem favelas no Brasil, como a Cidade de Deus, mas o Brasil não é a Cidade de Deus. Aí eu tenho que ser bem didático, mais uma vez. Tem que explicar, olha... O Brasil é um país gigante, entendeu? Existe floresta, existe favela, existe cidade grande, existem metrópoles, existem cidades pequenas, existe o Pantanal. Tem coisas diferentes, entendeu? O Brasil não é a cidade de Deus, entendeu? A cidade de Deus é um lugar no Brasil. E assim, eu não vou nem falar das vezes que as pessoas me perguntam se eu sei sambar. Ou elas me pedem pra sambar. Às vezes eu tô com algum amigo, aí chega um amigo de um amigo, aí chega um amigo do amigo do amigo. Aí, do nada, o amigo do amigo do amigo fala, você é do Brasil, então samba aí pra gente ver. Sabe o que me dá vontade de fazer? Eu não vou nem falar. Aí você dá aquela risadinha, né? Aí ignora. E aí com esse tipo de gente eu não consigo nem desenvolver uma conversa legal, porque se já começa assim, imagina o resto, né? É a mesma coisa que eu, sei lá, conhecer um americano e falar, você é americano? Tá, então dança Britney Spears pra mim. Sabe? Uma outra história meio curiosa que aconteceu comigo, eu morei por uns meses no Japão, e eu lembro que lá eu conheci um alemão que era um amigo de uma amiga japonesa. E assim que a gente se conheceu, a primeira coisa que ele falou, você é do Brasil? Samba, carnaval. Aí eu já vi logo. Aquele tipo de gente que eu tenho certeza que não vai dar certo daqui pra frente. Aí a gente vai, senta lá no bar, bate um papo legal, e aí o que acontece? E aí, você não vai sambar pra gente, não? Não. Uma coisa que eu já ouvi assim, poucas vezes, claro, mas volta e meia acontece. Você é do Brasil? Então você é temperamental. Eu posso não ter falado quase nada com ninguém, o que obviamente mostra que eu sou uma pessoa reservada, mas a pessoa chega pra você e vê que você é do Brasil, você é temperamental, ponto final. Uma coisa que também me irrita um pouco é que as pessoas já associam o Brasil com sexo.
No meu caso, sou homem, então eu não sofro muito preconceito com isso, mas muitas mulheres, muitas amigas brasileiras, elas são vistas como piranhas, entendeu? Só pelo simples fato delas serem brasileiras, né? Não interessa qual é a personalidade delas, não interessa qual é o caráter delas. Eu moro fora do Brasil há mais de 10 anos, então eu já ouvi muita coisa. Vocês querem que eu faça mais vídeos contando os absurdos que eu já ouvi aqui dos gringos? Se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários que eu faço. Então, depois de morar fora, durante um certo tempo, a gente acaba meio que aprendendo a identificar esse tipo de pessoa. Quando a pessoa já começa com você é brasileiro, samba, você já sabe que dali pra frente a conversa não vai dar certo. Pois é, esse vídeo foi mais um desabafo. Eu tenho certeza que se você mora fora do Brasil, você se identificou com alguma coisa que eu disse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo para ajudar aqui no meu canal. Eu vou terminar aqui o meu vinho e a gente se vê da próxima vez.